Vamos lá, galera. Deixa eu só abrir aqui o slide em apresentação. Beleza. Vocês já estão vendo a aula gravando. Então vamos lá. Prazer. Me conhece, né? Espero que você já me conheça, já tenha assistido 4 aulas minhas, viu? Eu sou o professor Genilson Geraldo, dando aula de saúde pública. E hoje nós vamos entrar na nossa 5ª aula. Eu vou falar um pouco para vocês sobre a unidade básica de saúde, que é um postinho de saúde, conhecido como um postinho de saúde, uma estrutura mega power importante dentro da saúde pública no mundo, tá? Não é só no Brasil que tem unidade básica de saúde. Antes disso, eu quero saber se você está com o caderno em mão, se você está anotando as coisas que eu falo, se vocês percebem que tem coisas que eu falo que não está escrito aí no PowerPoint de vocês, bastante coisas, né? Como eu já tive vivência na parte de saúde pública, eu vou lembrando e vou falando para vocês. Então, não deixe de ter um caderninho na mão para escrevendo a aula, pausa a aula quando for necessário, para que vocês tenham um rendimento maior em relação à aprendizagem, tá? Não esqueçam disso, não. E espero que você também esteja participando das aulas ao vivo. Então, mega importante essa interação professor-aluno. Anotem as suas dúvidas para a gente tirar lá nas aulas, tá? É muito legal essa interação que a gente faz. Beleza? Vamos lá. Primeiramente, atenção básica. Quando a gente fala de atenção básica, é a atenção realmente básica que a gente vai dar para aquele paciente. Básica que eu falo não é o mínimo, tá? O pouquinho, não, é o base. É a nossa base que a gente vai dar de estrutura para aquele paciente, tanto no individual como coletivo. Isso é a atenção básica, isso é a unidade básica de saúde. Tanto o atendimento como individual, aquela orientação tete a tete, né? Orientar o paciente no individual, na sua individualidade, na sua dúvida, ou no coletivo, orientar o bairro, orientar o município, orientar aquela comunidade em específico. Isso é a atenção básica, a atenção primária, beleza? O que a gente promove? Vocês vão perceber que a matéria, ela sempre vai falar de promoção, prevenção, tratamento, reabilitação, porque isso é um dos triviais, né, da saúde pública. As 3 vertentes que mais falam dentro da saúde pública, dentro da unidade básica de saúde. Então, a unidade básica de saúde, ela abrange a promoção, que nós já falamos, que é promover a saúde para toda a população, é divulgar a saúde, aqueles cartazes que a gente tem dentro da unidade básica de saúde, são os programas de mídias, televisão, rádio, que falam sobre saúde pública, é orientar a população de uma forma diferenciada, é promover saúde para o máximo de pessoas possíveis, dentro daquele âmbito. Prevenção, é prevenir, é orientar como o paciente deve prevenir, oferecer métodos também de prevenção, como, por exemplo, o contraceptivo, que é a prevenção da gravidez, que não é uma doença, né? Mas pode se tornar um problema social para aquela família. Prevenir com preservativo, que entrega preservativo gratuito, tanto para o homem quanto para a mulher, preservativo masculino, preservativo feminino, tem os métodos de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e também tem um processo de orientação. Lá na unidade básica de saúde também, o que os médicos fazem? Diagnósticos. Diagnóstico como, por exemplo, hipertensão arterial, diagnóstico mais básico, tá? Hipertensão arterial, diabetes, osteoporose, reumatismo. Diagnóstico como dengue, chikungunya, malária. Então, também faz diagnósticos que são diagnósticos mais simples, não diagnósticos mais sofisticados, como, por exemplo, diagnóstico de câncer, não dá para fazer numa unidade básica de saúde, tá? Diagnóstico como tuberculose, hanseníase, tudo isso a gente consegue fazer na unidade básica de saúde. Trata, porque na unidade básica de saúde tem médico, tem a equipe de enfermagem, tem lá a farmácia que vai liberar a medicação para aqueles pacientes. A gente trabalha também no processo de reabilitação. Você nessa fase, nessa aula, você já sabe o que é reabilitar?
que é reabilitar, é trazer o paciente, né, à autonomia daquele paciente. Ele teve lá um agravo à saúde dele, ficou em casa, a unidade básica de saúde, o programa de saúde da família, né? Acordei cedo hoje, sono ainda, mas esse pensamento tá mil. A reabilitação. Também tem fonoaudióloga para melhorar a dicção, não a dicção assim de quem está bem, né? O paciente ficou muito tempo entubado, o paciente que usou traqueostomia, tem fisioterapeuta para ajudar nos exercícios motores daquele paciente, para reduzir os danos da saúde daquele paciente. Por quê? Aí vai entrar no tema abaixo. A unidade básica de saúde, a atenção básica, ela tem como objetivo desenvolver uma atenção integral. A gente tenta atender o paciente como um todo, que impacta a saúde desse doente. E a autonomia, principalmente a autonomia que eu falei para vocês, né, que vem lá de encontro à Constituição Federal de 88 e a Lei 8080, 19 de setembro, né, de 1990. Beleza. O ambiente, como que funciona uma atenção básica de saúde? Ela faz uma carga horária, geralmente, de 40 horas, mas hoje a gente sabe que já existe 40 horas que eu falo é abrir às 7 da manhã e fechar às 5, tá? Mas nós já temos unidade básica de saúde diferenciadas, que elas abrem das 7 da manhã às 19 horas, ou até às 21 horas. Então vai depender do município, vai depender de todo, vai mudar tudo, uma equipe de saúde diferenciada, às vezes a equipe de saúde faz 12/36, então vai mudar bastante coisa. Geralmente abre 5 dias na semana, que é de segunda a sexta-feira, e nos 12 meses do ano, então é de janeiro a janeiro, tá? Os horários alternativos de funcionamento que eu falei para vocês, podem ser pactuados através de instância de participação social. Então, exemplo, a gente trabalha em um determinado local que é um bairro no centro de São Paulo, que a gente quer atingir mais pessoas, então a gente quer ficar aberto até às 21 horas, para as pessoas que trabalham e ir até a unidade básica de saúde, tomar vacinas, fazer Papa Nicolau, as mulheres, o homem, orientação, saúde do homem, que raramente vai, mas a gente tem que ter uma abertura dessa para os homens também, mas raramente eles vão. Para ter uma unidade básica de saúde, uma equipe de atenção básica, né, a gente precisa de um público pequeno, de 2.000 a 3.500 pessoas localizadas dentro de um território. Então, um públicozinho pequeno já dá para montar uma estratégia de saúde da família. Aqui a composição da equipe de saúde da família, no mínimo que tem que ter é um médico, um enfermeiro, um auxiliar ou técnico de enfermagem, agentes comunitários de saúde, geralmente são 4 agentes comunitários de saúde na equipe mínima. Depende da unidade, pode ter também um dentista e o auxiliar de odonto, para fazer todo esse atendimento oral dos nossos pacientes. Tem uma resolução que é legal que vocês decorem, é difícil decorar a lei, né? Mas anota aí para vocês decorarem, que é a portaria 2436, que eu acho assim mais fácil decorar, 21 de setembro de 2017. Então, geralmente eu decoro mais o número da portaria, o 2436. Mas se decorar o ano é melhor, tá? 2436 2017. O dia e o mês tem muitos concursos que não pede, mas geralmente a portaria e o ano de publicação eles pedem. O que é 2436 de 2017? Ela aprova o trabalho da atenção básica. Ela vai estabelecer as diretrizes para esse funcionamento, a organização da atenção básica no âmbito SUS, no Sistema Único de Saúde. Então, a 2436 de 2017, ela aprova o funcionamento dos estabelecimentos, né, de atenção básica, diretrizes da organização de atenção básica no Sistema Único de Saúde. Essa portaria, ela altera uma outra, que é a GM2, a número 2, que fala de atenção primária também. A equipe, Equipe de Saúde da Família, que é o ESF, que a gente escuta muito falar sobre isso. O ESF, como o próprio nome já diz, é a estratégia prioritária de atenção à saúde
que visa a reorganização da atenção básica no país. O próprio nome já diz estratégia. Estratégia de saúde da família, ela vai criar estratégias para promover saúde à pessoa no individual ou no coletivo, de acordo com os preceitos do SUS. É considerado como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica para fornecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de ampliar a resolutividade, o impacto e a situação de saúde das pessoas, coletividades. Além de proporcionar, não vou ficar lendo, porque depois vocês leem, tá? A estratégia de saúde da família, então é isso que eu falei para vocês. Vocês que vão trabalhar e eu também que vou trabalhar lá, vamos pensar, nesse momento a gente é equipe, tá? Então, mesmo que a gente não trabalhe no posto de saúde nesse momento, a gente vai se imaginar como se trabalhar, fica mais fácil de aprender a matéria. Então, a estratégia, vocês vão criar maneiras de subsídios para fornecer melhor saúde para aquela população. Então, o que eu, auxiliar de enfermagem, eu posso fazer para levar saúde no individual ou na coletividade? Geralmente, na atenção básica, a gente pensa no individual, mas, principalmente, a gente pensa na coletividade. Então, o que eu, auxiliar de enfermagem, eu posso fazer para levar saúde para aquela população? Será que eu posso criar treinamentos de vacinação? A importância da vacina? Posso. Legal. Será que eu posso criar treinamentos de doenças que pegam pela água? Olha que legal. Posso. Será que eu posso criar um treinamento de vermes para a importância da vermifugação das crianças? Posso. Será que eu posso criar um treinamento de planejamento familiar? Pode. Olha quantas coisas legais. Mas como que eu vou aplicar isso, Genilson? Vocês podem marcar uma reunião junto com a enfermeira, lógico, tá? Marcar uma data específica, ou vocês podem perceber algum momento ocioso da unidade básica de saúde de vocês para vocês, que a unidade seja mais vazia, ou que não seja ocioso mesmo, mas fazer uma interação na equipe. Às 7 da manhã, no dia 24, eu vou dar um treinamento de planejamento familiar lá fora, como a gente faz, viu? A gente vai lá fora, as pessoas estão lá mesmo. Olha, hoje eu vou falar de planejamento familiar, hoje eu vou falar de hipertensão arterial. Ainda mais, olha que legal, um dia de clínico atendendo, falar de hipertensão arterial e diabetes mellitus. Legal, né? Olha como é gostoso trabalhar na saúde pública. Saúde pública é você reinventar, você criar, tá? Aí nós temos também os agentes comunitários de saúde, que às vezes as pessoas acham que é somente a visita que eles fazem, mas eles têm uma mega importância dentro da unidade básica de saúde. Eles também podem dar treinamento, eles são treinados, capacitados para dar treinamento também. É prevista a implantação de estratégia de agentes comunitários de saúde nas UBS, Unidade Básica de Saúde, não esquece desse termo, tá? Como uma boa possibilidade para a reorganização inicial da atenção básica, com vista à implantação gradual de estratégia de saúde da família, como forma de agregar os agentes comunitários. Quando a gente fala isso, é o quê? Atribuir papéis ao agente comunitário de saúde. E aí o auxiliar técnico de enfermagem, ele pode também ajudar no treinamento desse pessoal, porque geralmente na nossa região às vezes não tem treinamento, não tem curso específico de agente comunitário de saúde, como no estado de São Paulo, Centrão de São Paulo. Para trabalhar como agente comunitário de saúde, geralmente tem que ter um curso, né? Um curso que ensina, capacita, orienta, treina. Eles podem até aferir pressão e fazer teste de glicemia capilar, de acordo com a legislação. Então, eles sabem fazer tudo isso. Mas aqui na região, não, é mais indicação política, às vezes. Ou provas que teve como a última vez. A atribuição desse profissional, né, do agente comunitário de saúde, ele atribui atribuições comuns de todos os membros da equipe na atenção básica. Ele participa do processo da territorialização. O que é a territorialização? Quando a gente fala de unidade básica de saúde, nós estamos falando de territórios. Como assim territórios?
Uma unidade básica de saúde, deve ter colocado um mapa aqui para vocês, né? Vou fazer um desenho aqui. Uma unidade básica de saúde, ela é dividida em alguns territórios. Como assim? Um agente comunitário, ele vai cuidar de determinados territórios. Não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Fiz um desenho para vocês. Mas se não der, também não tem problema. Vamos pegar aqui nosso lápisinho que a gente descobriu há pouco tempo, né? Ó, vamos dizer que aqui é uma microárea, tá? Aqui é um posto de saúde. Lá dentro do posto, a gente tem a microárea A, a microárea B, a microárea C e a microárea D. Vamos dizer que a gente tem 4 agentes comunitários de saúde. Tem várias áreas cobertas aqui, então teria que cobrir certinho. Vamos fazer outro desenho para ficar melhor, eu não gostei desse. Tem que ser melhor. Ó, aqui nós temos uma área, aqui nós temos outra área, aqui nós temos outra área e aqui nós temos outra área, tá? Quando a gente fala de territorialização, quer dizer o quê? É mapear, é fazer um mapa das ruas. É bem legal essa parte, para quem pega bem no começo da saúde pública. A gente faz mapas das ruas, quantas famílias tem nesta microárea, quais são as ruas que tem ali, se tem rio, se não tem rio, se tem muitas árvores, se não tem muitas árvores, se aqui é mais uma área urbana ou é mais área central. Tudo isso o agente comunitário de saúde ele tem que saber. Se nessa territorialização, vou falar um pouco mais pra frente também sobre isso, tem quantas crianças, quantas gestantes, quais são o público idoso, qual é o público que trabalha, qual é o público que recebe Bolsa Família. Então, tudo isso a gente faz na territorialização, porque a gente tem que saber entender quem é o nosso público. E quem participa de tudo isso é o agente comunitário de saúde. Então, ele vai mapear, ele vai, e muitas vezes, quando não tem sistema, ele vai descrever. Lá na casa, na rua Juscelino Kubitschek, no número 1, tem uma casa com 5 pessoas. Quem são as 5 pessoas? A Maria, o João, o José, o Ricardo e o Tiago. A Maria e o João são os maridos e a Maria está grávida, tá? O José, o Tiago e o Nananã são os filhos. E eles tomaram vacinas, tomaram. A carteira de vacina deles estão em dia? Estão. Olha a importância do agente comunitário de saúde. E aí as pessoas não querem receber o agente comunitário de saúde nas residências. Se você for uma dessas, participa do atendimento deles, que ele é muito importante. Cadastro e manter atualizado esse cadastro. Esse cadastro que eu falei é saber quem é os agentes, né? Quem são as pessoas que moram naquela casa. Olha a minha casinha. Quem nunca desenhou, né? Uma casinha dessa. Quem são as pessoas que moram naquela casa, se elas estão com a vacina em dia ou não. Realizar o cuidado integral à saúde da população adscrita prioritariamente no âmbito da atenção básica. Às vezes, tá? Não é função do agente comunitário de saúde. Eles levam medicações também, se o paciente ele não conseguir deambular é andar, não esqueça disso. Realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de atenção à saúde à população. Então, se aquela população precisa de treinamento de doenças diarreicas, eles vão lá, eles aprendem e eles dão esse treinamento. Pode ser que na prova tenha lá quais são as atribuições do agente comunitário de saúde. Pode ser só, tá? Olha que coisa boa. Garantir a atenção à saúde da população adscrita e ainda o agente comunitário de saúde, buscando a integralidade do meio da realização das ações, como olha que a gente sempre fala, lembra que eu falei para vocês? Eles também vão fazer promoção, proteção e recuperação à saúde, também prevenção de agravos de doença. Então, eles também vão na parte de orientação. Às vezes, tá? Esse agente comunitário de saúde depende da programação do posto de saúde. Eles podem fazer agendamento de consulta para essa população. Então, é dividido lá. Cada microárea tem direito a 25 consultas mensais. Ou é livre demanda, o posto abre as portas e quem for lá
marca consulta, vai depender do postinho de saúde. Participa do acolhimento dos usuários, então esse agente comunitário de saúde, ele também ele pode lá ficar na entrada do posto de saúde recebendo esses usuários, direcionando eles, orientando, se for falar para a sala de vacina, para acolhimento com a enfermeira, se é para consulta, proporciona atendimento humanizado, realiza classificação de risco. Às vezes ele sabe, viu? Quem é o paciente que realmente precisa de uma consulta de imediato, então ele vem, ele conversa com o enfermeiro, fala, olha, enfermeira, a gente precisa dar um atendimento especial para esse paciente, porque é um caso mais crítico, é um caso, lembra de equidade? Aí vai entrar nessa parte aqui. Intervenções de cuidado e só. Estratégia de agente comunitário ainda. Ele participa de um cuidado individual, família, e dirigindo pessoas, famílias, do grupos sociais, visando propor intervenções que, isso que eu falei para vocês, que possam influenciar no processo de saúde e doença individual da coletividade da própria comunidade. Então, ele percebe que tem uma casa, tem várias pessoas com tuberculose. Então, a gente vai lá, faz todo um processo de bloqueio, faz processo de intervenção, orienta aquela família, leva máscaras para aquelas pessoas não saírem da rua, de casa, sem máscara, porque tem risco de contágio. Eles explicam quais são esses riscos. Tudo isso com base no processo de enfermagem estruturado que tem dentro do posto de saúde, que geralmente a gente fecha o posto de saúde lá a última sexta-feira do mês para fazer balanço, para fazer reuniões, para fazer treinamentos, ou pode ser no meio da semana mesmo, parar os agentes comunitários de saúde, verificar quais são as maiores dúvidas deles e treinar essas dúvidas para que eles tenham argumento, conhecimento técnico científico para levar a população, tá? A comunidade. Isso tudo faz parte do nosso atendimento enquanto enfermagem dentro da unidade básica de saúde. Genilson, mas isso é a função do auxiliar, do técnico? Vocês participam de tudo isso. Realizar as gestões de fila de espera. Então, fila é um problema de saúde pública. Quando a gente fala de saúde pública, é geral, não só na unidade básica de saúde, como no RPS, pronto-socorro, hospitais gerais. Então, o agente comunitário de saúde, às vezes, eles criam estratégia também para fazer essas gestões de fila. Exemplo, o agente comunitário de saúde marcou consulta para a Dona Maria. Marcou a primeira vez, ela não foi. Marcou a segunda vez, ela também não foi. E a próxima vez, se ela precisar, ela que vai na unidade básica de saúde fazer o agendamento, porque ela já esteve lá. O agendamento na comodidade da casa dela. E aí não fez, não foi. Então a gente faz esse rastreamento também. Referência contra referência. O que seria referência contra referência? Lembra da microárea que a gente falou no começo aqui da aula? O posto de saúde atende estas 4 microáreas aqui. Vem o paciente da microárea triangular, só o nome, tá? Mas é do posto de saúde do São José. Ele vem para cá. O agente comunitário de saúde, a equipe inteira, tá? Orienta esse paciente a retornar para o posto dele. A não ser que seja um atendimento emergencial, que a gente tenha que atender. Mas é só uma atualização de vacina. Ele vai no posto dele porque não é nada emergencial. Ele não vai morrer se ele não tomar aquela vacina. E aí se a gente começa a perceber isso, tá? Nós no posto de saúde, a gente tem antigamente era como que a gente falava? Uma ficha controle. O censo, tá? Era um censo. A gente ia marcando os nomes, né? Dos pacientes e o bairro, o telefone, tudo direitinho. Aí no final do mês a gente faz o fechamento. Vieram 50 pacientes do posto do São José para cá. Aí o enfermeiro daqui, o gerente dessa unidade, função do gerente, ele vai entrar em contato com a unidade de São José para que eles deem um treinamento para a equipe, os pacientes deles ficarem lá, tá? E aí a gente vai começar a entender por que o pessoal do São José quer passar aqui no centro. Comodidade, praticidade, ou lá não está tendo algumas coisas.
instituir ações para a segurança do paciente. Então, é segurança, proporcionar segurança em todos os anos. Alimentar e garantir a qualidade dos registros das atividades dos sistemas. O que é isso? Toda vez que o agente comunitário de saúde, quando vocês recebem eles, vocês percebem que eles dão um censo para vocês assinarem. O enfermeiro controla isso, viu? O enfermeiro vai verificar daquele agente comunitário de saúde, ele realmente foi na residência, ele está fazendo visita ou não, porque tem agente comunitário de saúde que não faz, eles mentem. Eles realizam buscativas e notificam doenças de agravos, como, por exemplo, determinado bairro lá, determinada microárea está tendo vários casos de surto de dengue. Aí ele vai lá, ele fiscaliza, ele olha, ele orienta, ele pode entrar na casa quando permitido e ajuda as pessoas. Olha, aquilo ali não pode, aquilo ali acumula água. Então ele faz esse processo de promoção, lembra da promoção? Promoção e prevenção a agravos de saúde. O enfermeiro, ele vai ser basicamente o líder assistencial, que a gente fala. Nós temos o líder administrativo, que é o gerente, e nós temos o líder assistencial. Então, tudo que for falar de saúde dentro dessa unidade, ele que vai fazer o processo da gestão. Ele é o carro-chefe, né, desse processo aqui. Ele vai realizar visitas domiciliares junto com o auxiliar, junto com o agente comunitário de saúde, junto com o médico. Às vezes leva o serviço social, nutricionista quando tem, quando pode fazer visita. A gente faz toda essa visita domiciliar. E lá a gente faz curativo, assim como o auxiliar também faz. Orienta essa família, faz atendimento de puericultura quando as mães não conseguem sair de casa. Então, primeiro atendimento da criança, orienta sobre vacinas, faz curativo e orienta como o paciente vai fazer, como o familiar pode fazer aquele curativo. Pessoas de residências, de instituições de longa permanência, o enfermeiro ele também pode fazer visitas dentro dessas instituições que estão dentro da nossa microárea para entender se aqueles vozinhos eles estão sendo bem tratados ou não, se precisa ir um médico da prefeitura ir lá fazer um atendimento para aqueles idosos. Abrigos também a gente faz visitas, mas sempre tem uma equipe específica para isso. Mas se não tiver, estiver dentro do nosso território, a gente tem que fazer. A gente articula também a participação das atividades de educação permanente e educação continuada, tanto da população como o treinamento de toda a equipe. Quem vai treinar toda a equipe vai ser o enfermeiro. E quando a gente fala de educação continuada, é fazer grupos. A gente faz grupos de orientações com os pacientes, hipertensão, diabetes, colesterol, triglicérides, planejamento familiar, tudo que for relacionado à saúde do homem, saúde da mulher, saúde do idoso, saúde da criança, tudo que for relacionado à população e à saúde, quem vai fazer esse processo de orientação é o enfermeiro. Ele vai coletar também Papa Nicolau, fazer atendimento de puericultura, que é o atendimento do bebê, atendimento de pediatria, que é fazer o exame físico no bebê, prescrever quando necessário, realizar, supervisionar acolhimento e escuta qualificada e qualificação de risco. A gente atende esses pacientes e se ele precisar de um atendimento médico de urgência, a gente pode fazer o atendimento dele, passar ele na frente, realiza a estratificação de risco e a gente elabora planos de cuidados, supervisiona a sala de vacina, treina, orienta, mostra para os auxiliares de enfermagem que estão lá dentro como que deve ser feito, implementa e mantém atualizadas as rotinas, protocolos e fluxos e relacionados à competência OBS. Então a gente vai orientar o auxiliar de enfermagem a fazer levantamento de busca ativa para saber se todas aquelas crianças que estão lá no nosso arquivo, que a gente tem um arquivo, se realmente tomaram a vacina ou não, e se não tomaram a vacina, a gente faz estratégias para o agente comunitário de saúde ir até a residência daquelas crianças para saber o porquê que não tomaram vacina e que eles têm que vir no posto de saúde atualizar. O auxiliar técnico de enfermagem também tem muita atribuição dentro da unidade básica de saúde.
Então, ele vai participar das atividades de atenção à saúde, realizando procedimentos regular. Então, vai aferir pressão, aferir déficit dentro da unidade de saúde, fora da unidade de saúde também. Vocês vão em escolas fazer campanhas de vermifugação, dar remédio de verme, orientar sobre escovação, orientar quanto pediculose, piolho, orientar quanto higiene, lavagem das mãos, tomar banho, a importância de tudo isso vocês vão fazer na unidade básica de saúde. É bem legal, é bem gostoso, porque a gente fica mais próximo dos pacientes. Vocês vão realizar também visitas domiciliares, fazer curativo, realizar procedimentos de enfermagem como curativo, administração de medicamentos, vacina, coleta de materiais para exame, lavagem e preparação de materiais para esterilização. A gente esteriliza materiais na autoclave também dentro da unidade básica de saúde, e atividades delegadas pelo enfermeiro. Então é bem legal, é gostoso trabalhar no posto de saúde. O bom é que é de segunda a sexta-feira, é um horário mais comercial, é bem gostoso, só que a maioria dos concursos, dos atendimentos, dos trabalhos, né, é por concurso público, alguns são terceirizados. O médico, gente, ele vai fazer todo atendimento médico, prescrição de medicamento, eles também vão na casa do paciente, só se for o médico de saúde da família, tá? Se for o clínico que fica lá atendendo, não. Vai fazer, às vezes, depende da unidade, pontos, sutura, eles vão nas escolas também, dar orientação, o atendimento médico mesmo. O cirurgião dentista, ele vai atender todos aqueles pacientes que precisam de atendimento odontológico, junto com o auxiliar de odonto, o técnico de odonto, eles vão atender essas pessoas e vão dar suporte da parte de odonto. Então, se vocês perceberam que a pessoa está com o dente doendo, vai na recepção e vê quando tem agendamento para o dentista. Eles vão lá e eles agendam, eles passam. O gerente da atenção básica é o administrativo, tá? Ele vai fazer todo esse suporte administrativo, ele vai cuidar da recepção, a parte de papelada, se precisa pedir mais impressos ou não. Ele vai fazer estratégias também administrativas para tentar trazer esses pacientes para dentro da unidade. Junto com o enfermeiro, ele deveria fazer indicadores assistenciais para saber quantos pacientes nós estamos atendendo, quantas consultas nós marcamos e quantos pacientes vieram, quantos pacientes faltaram, se a nossa unidade básica de saúde está tendo uma boa aceitação da população. O cara seria o top master na parte administrativa. Eu gosto muito dessa parte administrativa, porque a gente tem que ter uma visão mais ampla, né? Para a gente fazer uma boa adesão, porque se o gerente da unidade tiver uma boa visão, ele faz muitas coisas boas dentro da unidade. Ele faz acontecer. E o agente comunitário de saúde, a gente já fez essa parte, né? Ele vai realizar o diagnóstico demográfico. É aquilo que eu falei para vocês. Eles vão identificar quem são as pessoas de baixa renda, qual é a cultura daquela população, o ambiente que eles moram, o perfil epidemiológico, se tem risco de doenças por água contaminada, se é doenças por mata fechada, febre amarela, por exemplo. Ele vai mapear todo esse território desse paciente, não é somente fazer visitas, tá? Desenvolver atividade de promoção, ele pode, tudo isso que eu já falei para vocês, depois vocês vão ler aqui. Visita domiciliar, passar visitas na casa do paciente, realizar as visitas, mapear esse território, ler essa parte que é interessante. Definição de território e territorialização. A gestão deve fazer todo esse perfil demográfico, se a rua é de terra, se não é, por quê? Se a rua é de terra, tem poeiras, risco de doenças pulmonares, crianças. Trabalho na atenção, já foi. E aqui tem perguntas para vocês responderem. Qual é a função da atenção básica de saúde? Descreva o funcionamento da unidade. Quem são os profissionais que compõem a unidade de saúde? E aí você pode descrever o que cada um faz, tá? Qual a lei, tá? Qual a lei que aprova a atenção básica? Lembra da lei 24? O que é ISF? Qual é a função do agente comunitário de saúde?
e qual é a função do auxiliar de enfermagem. O poder que existe dentro de você, ó. Às vezes, nós desacreditamos, subestimamos, desconhecemos o poder que está guardado dentro de cada um, dentro de você, tá? Por que isso acontece? Acontece porque você se deixa levar pelas emoções do dia a dia, acontece porque você se deixa levar pelas influências negativas que estão à sua volta, as pessoas negativas, as coisas negativas que vêm acontecendo e você acredita em tudo isso, você somatiza e deixa tudo isso guardado lá dentro. Permita-se conectar com o seu consciente que sempre fala, você consegue, você é merecedor, você é vencedor. Quando essa conexão acontece, a transformação aparecerá e tudo muda, gente. Tudo realmente muda. Então é isso. Forte abraço. Até a próxima aula. É uma aula curta para você responder essas perguntinhas. Então não vá para a próxima aula e nem vá fazer outra coisa. Pegue seu caderno, responda essas perguntas e depois você faz o que tem que fazer. Beleza? Forte abraço. Nossa quinta aula, pequenininha, simples e fácil. Descartar. Vamos lá. Só pausa. Dúvidas, escrevam para vocês me perguntarem lá na aula ao vivo. Não se esqueçam disso.